Queridas e queridos, boa tarde, Deus abençoe. Realmente vale a pena celebrar junto com Thaís e com Emerson essas boas notícias. Eu acredito que tem comunidades, igrejas, famílias, que às vezes tudo dá certo, às vezes tudo dá errado. Mas acredito que em meio de cada situação Deus está presente. E sem dúvida, Emerson, que é um grande presente de Deus para seu aniversário, para sua família, e que o Senhor continue a abençoar e cuidar aquilo que vocês construem como família. Muito bem, irmãos, vamos iniciar uma série de pregações falando de jovens, jovens que aparecem na Bíblia, abaixo dos 30 anos. O caráter deles, as decisões que eles tomaram, as lutas e vitórias, o amor e a obediência a Deus. Como foi a vida de vários, muitos, homens e mulheres da Bíblia. Na maioria das histórias, nós gostaríamos de um final perfeito, inclusive na Bíblia, mas não sempre aconteceu. No entanto, sempre na Bíblia vemos finais de homens e mulheres de Deus que amaram a Deus, que buscaram a Deus, que obedeceram a Deus, que finalizaram a sua vida na paz e no repouso de Deus. A Bíblia apresenta dúzias de personagens que desde muito tempo, que desde muito jovens fizeram a coisa certa. Erraram, mas corrigiram. Foram bem-sucedidos, conseguiram performances sobresalientes e tiveram algum momento de encontro ou reencontro com Deus. Jovens que aprenderam sabedoria, que cresceram na confiança em Deus, que viveram uma vida que valeu a pena. Esses homens e mulheres abaixo dos 30, under 30, abaixo de 30, foram estadistas, religiosos, governantes, empreendedores, artistas, homens e mulheres, alguns deles conhecedores de toda a ciência, seriam cientistas hoje, no dia de hoje. Homens e mulheres que foram bem-sucedidos, hábeis nos negócios, ou focados no lar também. Seja qual for, eram homens e mulheres humildes, criativos, gestores, homens e mulheres de fé, que acreditaram em Deus. Nossas vidas, a vida dos jovens, dos nossos filhos, dos nossos primos, colegas, vizinhos jovens, inclusive a vida de nós um pouquinho maiores, experimenta cada vez mais o pensamento das gerações jovens, mais jovens. Assuntos como a verdade é de todos, conceitos da juventude de hoje, certo? A verdade é de todos, um conceito generalizado. Conceitos como vivemos e servimos para o consumo, para consumir melhores produtos, melhores experiências, melhores alimentações, etc. Adoramos uma vida mais perto do natural, então agora temos adorações para outras coisas, para a árvore, para os pets, em suas diferentes formas. Adorar uma vida mais perto do natural. Pensamento deste tempo. Números e dados acima da fé ou dos valores. E assim por diante podemos falar de muitas reações, várias formas de pensamento que estão se posicionando cada dia mais em nosso tempo e nas nossas cidades. Em meio a tudo isso, nossa tarefa, dos maiores, dos mais jovens, daqueles que são ainda under 30, nossa tarefa é pregar a Cristo. Pregar a proposta de Cristo, o discurso, o chamado para viver na sua verdade.
E hoje gostaria de falar de um personagem que pouco falamos na Bíblia, da Bíblia, mas que tem uma história espetacular. Josias. Josias foi um rei. Sua história aparece nos livros dos reis e também nos livros de crônicas. Segundo livro de crônicas, capítulos 34, 35, 36, fala da história de Josias. E gostaria de fazer uma leitura rápida dos primeiros versículos do capítulo 34 do segundo livro de crônicas. A Bíblia diz: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que les haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Aserá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safá, filho de Asalias, Maseías, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Vou fazer uma paradinha por aí. Josias, então, irmãos, primeiro que todo, gostaria de ver tudo que a Bíblia diz que ele fez. Uma perspectiva muito rápida. Tudo o que o Josias fez. Primeiro que todo, foi um menino, 8 anos. Sendo de 8 anos, ele iniciou seu reinado. E sendo jovem, a Bíblia fala, esses 3 capítulos de crônicas, fala que ele purificou o país, a terra e o templo. Depois restaurou o templo. Outra coisa que ele fez, renovou o pacto com Deus. Outra coisa, ele fez que todos conhecessem e obedecessem aquilo que a Bíblia diz. Outra coisa, quarta coisa que ele fez, que vai gostar para muito de vocês, ele acabou com a corrupção do país. Mas outra coisa, ele criou uma força-tarefa super eficiente para conseguir purificar e restaurar. Outra coisa, ele celebrou a Páscoa com tanta grandeza que ninguém mais conseguiu fazer antes ou depois dele. E a Bíblia diz então, nesse capítulo 34, versículo 12, diz que quando ele pegou um grupo de pessoas para reconstruir o templo, diz que esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Outra versão diz com integridade, com honestidade.
y ellos eran dirigidos por Yaté, Abadías, levitas descendentes, etc. Todos eran levitas que tocaban instrumentos y estaban encarregados dos operarios y supervisionaban todos sus trabajadores en todas las funciones. Eran levitas, secretarios, oficiales y porteiros. Qué interesante. Un hombre que sabe administrar pessoal, un hombre que tiene lideranza, un hombre que consigue construir equipos, grandes equipos de trabajo y hacer acontecer. Un grande gestor, un rey, que inició apenas cuando él tenía 8 años. Versículo 14. Dice que en cuanto estaban retirando a prata recolhida en el templo del Señor, en ese momento que o rei dice, vamos a reconstruir o templo. Então, ele manda pegar o dinheiro do templo para a reconstrução. Dice que o sacerdote Hilquías encontrou o livro da lei do Senhor escrito por Moisés. Hilquías disse a Safá, o secretário da corte, dice, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Puxa vida. Imaginam isso? O sacerdote encontrou a Bíblia. ¿Cuánto tiempo tal vez él había pasado como sacerdote del templo sin pegar un libro, sin conocer a palabra de Dios, sin conocer el propósito, el llamado, a voluntad de Dios? Encontré el libro da lei no templo del Señor. Saben, yo tengo en casa varias Biblias, ¿cierto? Y algunas semanas atrás Susan fez uma arrumação bem forte de muitos livros e coisas aí, e apareceu uma das minhas Bíblias. Eu falei, puxa, apareceu a Bíblia finalmente. Bom, graças a Deus tenho outras. No entanto, a situação aqui tem a ver com o fato de como é possível que alguém que fala de Deus, que caminha no Senhor, como é possível que um povo, uma igreja, uma família que pertence ao Senhor não tenha perto dela o livro da lei? E dice a palavra do Senhor um pouquinho mais para frente que Josias fez leitura do livro e ele entrou em uma crise profunda. Puxa, estamos desobedeciendo. Esquecimos a Deus. Por isso, a vida do povo, a vida da família estava passando por tanta crise, porque habían olvidado ao Senhor. Versículo 31, dice, o rei tomó seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigió o mismo de todos en Jerusalén y do povo de Benjamín, os habitantes de Jerusalém, fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Renovaram sua aliança com Deus. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que interessante. Que interessante liderança, não apenas de um país, sino a liderança de uma forma de vida. A liderança cultural.
uma liderança cultural baseada no conhecimento da Bíblia e na obediência a Deus. Um homem que, sendo jovem, 20 e poucos anos apenas, tinha uma grande firmeza, convicção de que a cultura da sua família, a cultura da sua cidade, do seu país, precisava mudar e se converter ao Senhor. Um país, dezenas de famílias que estavam adorando outros deuses, que haviam trocado a glória de Deus pela glória de outras coisas, de outros deuses. E por isso o cronista, o historiador que escreveu crônicas, diz que Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel. O livro dos Reis diz que faz uma lista, e diz que Josias removeu o repulsivo Deus X e removeu o repulsivo Deus Y e removeu o repulsivo Deus XX. Irmãos, um jovem que decide limpar sua casa, um jovem que decide limpar, purificar seu entorno, um jovem que decide tirar da sua família, da sua casa, da sua cidade, do seu país, de outras cidades, tirar por completo ídolos repulsivos. É uma constante do ser humano, pegar ídolos. Hoje podemos falar de vários tipos de ídolos, certo? A fama, o dinheiro, sempre longe de Deus. O próprio ego, que hoje é tão fácil sair para o mundo através das redes sociais e apresentar quão bonito, quão importante, quão inteligente eu sou. Ídolos repulsivos. Este jovem, irmãos, este jovem decidiu, primeiro que todo, purificar sua casa, sua vida, sua família, sua cidade. E depois de purificar, então, decidiu reconstruir. A Bíblia fala bastante da história deles, e o tempo não dá para muito. Eu convido vocês para dar uma lida para segundo livro de Crônicas 34, 35 e 36. Fala bastante coisa dele. Mas queria resumir 4 coisas a respeito da experiência de vida dele e as decisões importantes na juventude de Josias. Primeira grande experiência. Ele viu de perto o final da vida do seu pai. Segundo livro de Crônicas 33, no final do capítulo, diz que Amon, o rei de Judá, o pai de Josias, ele fez tudo aquilo que não gosta a Deus. Dice, pecou contra Deus, ofereceu sacrifícios a outros ídolos. Dice que fez tudo errado diante de Deus e nunca se arrependeu. Em meio dessa situação de pecado, de desobediência, de adorar outros ídolos, dice a Bíblia que o próprio povo de Judá, as pessoas de confiança do governo de Amon, decidiu criar uma revolta contra ele e matar. O próprio povo, o pessoal de confiança, matou o rei, o pai de Josias. Este menino
de 7 anos, 8 anos, viu como essa revolta crescia e como seu pai não se arrependia frente de Deus e como foi morto pela própria raiva do povo que estava sendo mal governado pelo seu rei. Então, este menino viu de perto o final da vida do seu pai, de uma pessoa que rejeitou a Deus, que pecou contra Deus, que fez tudo errado diante de Deus. A segunda coisa, segunda experiência de vida de Josias, tem que ver com que ele nasce e cresce em uma cidade, em uma vizinhança, em uma faculdade, em uma escola, rodeado de amigos, com uma família, com tudo isso que estava longe de Deus. Ninguém escapa, ninguém fuge de estar contra de Deus, de esquecer a Deus. E esse menino que cresce em meio de tanta negatividade diante de Deus, diz a Bíblia que quando ele tinha apenas 8 anos no seu reinado, ou seja, um menino de 16 anos, diz a Bíblia que ele começou a adorar a Deus, a buscar a Deus. Quando ainda era bem moço, diz outra versão. Buscou a Deus. Não fez o mesmo que seu pai ou seu avô fizeram, de rejeitar a Deus, pecar contra Deus. Esse menino tomou a decisão, sendo jovem, de buscar a Deus. E que toda a sua vida, sua gestão, sua espiritualidade, sua cultura e tudo aquilo que seja ao seu redor estaria baseado na busca e na obediência a Deus. Uma terceira experiência que chama minha atenção é o fato que este menino Josias teve que viver uma vida que ele não escolheu. Você imagina, 8 anos, e com 8 anos receber a responsabilidade de administrar, de dirigir, liderar um país que está em crise? Ele não escolheu isso. Ele não fez uma campanha para ganhar na democracia. Ele não fez uma campanha de diplomacia. Ele não fez nada disso. Ele teve que viver uma vida que ele não escolheu. Ainda assim, ele decidiu viver essa vida com total e absoluta responsabilidade, sabedoria, e decidiu que essa vida tinha que ser vivida para que, como que vale a pena viver. A quarta experiência de vida, então, já falei, tem que ver com o fato que ele decidiu buscar a Deus aos 16 anos. Mas a decisão foi seguir o exemplo de um antepassado. Quantas vezes o exemplo que está mais próximo de nós não é o melhor exemplo? Às vezes sim, às vezes não. Mas este menino decidiu seguir o exemplo de seu antepassado Davi. Buscar a Deus, louvar a Deus, obedecer a Deus. Dice a Bíblia então que este menino fez o que agrada a Deus. Aí está. No versículo 2, fez o que era certo aos olhos do Senhor. Não o que é certo para os líderes da sociedade, não o que é certo para os nossos melhores amigos, não o que é certo para
Min, não o que é certo para a cultura, ele decidiu fazer o que é certo aos olhos de Deus. Uma grande decisão. Grande, importante, marcante decisão. Quero pegar alguns aprendizados também. Porque este jovem finalmente tem uma morte ridícula. No final, ele decide, ou ele escuta que o rei de Egito vai brigar, vai para uma guerra com o rei de Síria. E quando o rei de Egito vai pelo caminho para a guerra contra a Síria, o Josias decide sair no encontro do rei de Egito e entrar na briga com ele. O rei de Egito diz: olha, Josias, Deus me falou que você não entra neste problema. Por favor, fuja daqui, vai para a sua casa, eu preciso ir e fazer minha tarefa. E Josias não escuta isso. Decide entrar na briga e aqueles que têm arcos, uma seta, uma flecha, uma seta, pega no corpo de Josias e ele morre. Irmãos, os jovens muitas vezes não escutamos a voz da experiência. E esse jovem ainda, menos de 40 anos, ele morre por entrar em uma briga que não era sua briga. Segundo aprendizado, os filhos não sempre seguem o exemplo dos pais. Capítulo 36, 37, fala como depois da morte de Josias, os filhos foram os reis. Primeiro mas o rei de Egito tirou ele e colocou outro. Mas os filhos de Josias, diz a Bíblia, fizeram tudo errado diante de Deus. Olha, é uma dessas coisas que eu não compreendo. Se o pai é bom, por que o filho não é bom? Se o pai ama a Deus, por que o filho não ama a Deus? E vemos assim também dezenas de histórias. A própria história do fundador da aliança. E outras muitas histórias. Os filhos que finalmente não seguem o exemplo do pai. Quantas vezes escutei que o melhor mestre é o exemplo? Eu acredito que sim, que o exemplo é um bom mestre. Mas não é o melhor mestre. Eu acredito que o melhor mestre está na voz de Deus. O melhor mestre está em buscar a presença de Deus. Acreditar em Deus. O melhor mestre Josias conseguiu quando decidiu aos 16 anos buscar e adorar ao Deus. A função dos pais, sem dúvida, tem que ser dar exemplo. Mas, acima disso, a função dos pais tem que ser com ajudar e apoiar os filhos para que eles conheçam a Deus. Para que eles mesmos decidam conhecer, amar, obedecer, acreditar em Deus. Outra aprendizagem da vida de Josias tem que ver com o fato que ele fez tudo isso, certo? Purificou a cidade, purificou o templo, reconstruiu o templo.
fez uma grande festa da Páscoa, tirou toda a burocracia e a corrupção do país, fez tanta coisa legal. No entanto, quando ele parou, quando ele morreu, o país, nos dias seguintes, retorna para sua maldade. Valeu a pena, então? Valeu a pena a vida de Josias? Sendo que todo aquilo que ele construiu, todo aquilo que ele conseguiu, umas poucas semanas depois já estava todo no chão. Valeu a pena? Eu acredito que sim. Sem dúvida que sim, que valeu a pena. Porque esse cara, esse menino, esse jovem, conseguiu fazer tudo aquilo, conseguiu fazer acontecer tudo isso sendo jovem. Valeu a pena porque tudo que ele fez agradou a Deus. Valeu a pena porque ele teve a satisfação de viver sua vida na vontade do Senhor. Valeu a pena porque seguramente ele ganhou a eternidade. Irmãos, queridos e jovens, embora seja o melhor, você, eu, seja o melhor na sua área, seja o mais santo, o mais capaz, seja qual for nossa posição, a soberania de Deus permanece. Esse Josias fez tudo certo, mas não foi suficiente para tirar o castigo de Deus para o povo. A soberania de Deus permaneceu. E o povo devia ver o castigo pela sua infidelidade e por abrir sua casa a outros deuses. Dice a Bíblia que Deus estava enojado, com ira, porque o povo decidiu desobedecer, esquecer a Deus y decidió quemar incienso, louvores, adoração para outros deuses. Dice a Bíblia que, versículo 21, capítulo 34, dice, a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, decía Josias, ainda vivo, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Versículo 24, assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo, olha isso, meu povo me abandonou e queimou incienso a outros deuses. E estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Valeu a pena, então, a vida de Josias? Claro que sim, sem dúvida que sim. Porque quando este jovem purificou sua casa, purificou a cidade, o país, o templo, quando este jovem reconstruiu o templo, quando iniciou todo esse trabalho, esse jovem trouxe esperança. Esse jovem fez o chamado para o arrependimento. Esse jovem trouxe uma oportunidade para a salvação, para reconciliar o povo com Deus. O chamado para os jovens hoje, para meus filhos, para todos os filhos de nossa família da Aliança Cristã,
e missionário internacional. E para todos aqueles que conhecemos outros jovens, o chamado é para que cada um de nós, cada jovem, seja também um canal, uma pessoa nas mãos de Deus para trazer essa oportunidade de salvação. Falar de Cristo, dar testemunho da vida em Cristo. É nosso momento de nos reconciliar com Cristo e pregar a Jesus Cristo a outros. Nos reconciliar, embora esteja alguém de vocês vivendo uma vida que não escolheu. Embora esteja vendo grandes dificuldades ao seu redor ou na sua família, é momento como este jovem de tomar a decisão de buscar a Deus, de obedecer a Deus, de nos apaixonar de novo ou mais por Cristo e pregar a esperança, a vida, a verdade, a salvação, a eternidade que o Senhor nos entregou e nos chama para compartilhar com outros. Que essa vida que cada jovem constrói hoje valga a pena. Que valga a pena por aqueles que fazem tudo o que é certo diante de Deus. Vamos orar. Senhor, quando nós vemos homens e mulheres na Bíblia, jovens, abaixo dos 30, e vemos como, inclusive eles desde bem cedo, decidiram buscar ao Senhor, amar ao Senhor, e ter uma vida de sucesso, de conseguir fazer nas tuas mãos, Pai. Que grande desafio, Senhor. Senhor, peço para que os jovens da nossa igreja, para que os amigos nossos que são jovens, para que aquele jovem que aparece de repente por aí para um diálogo, uma conversa, Senhor, que eles possam ver também a possibilidade, a esperança. Todos, desde nós na igreja até aqueles que estão fora, todos podamos ver a possibilidade de buscar de novo ao Senhor, de nos reconciliar com Deus e de servir ao Senhor com uma vida que agrada, que faz o que é certo diante de Deus. Pai, oro pelos nossos jovens que são mais jovens e os jovens que são já adultos, que constroem família. Oro, Senhor, para que a tua palavra, a tua presença seja com cada um deles. E que todos possam voltar ao Senhor, todos juntos, como jovens, como famílias, na intimidade, nas convicções muito pessoais, que todos voltemos ao Senhor e façamos todas as coisas, construamos uma vida conforme agrada ao Senhor. Pai, livra eles do mal, da tentação, da depressão, da falta de projeto de vida, porque assim como vemos em Josias, Senhor, é possível, sem importar as circunstâncias, sem importar a idade ou a experiência, aquele que está nas tuas mãos, aquele que busca o Senhor, realmente consigue fazer aquilo para o qual o Senhor o colocou aí. Senhor, que a tua graça nos acompanhe, o Senhor mesmo levante os jovens e nos coloque a todos em um momento de vida para abençoar, para cuidar, para fortalecer o ministério e a vida dos nossos irmãos mais jovens. É assim que oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.